bem-vindos ao Pode Claramente. Estamos começando aqui mais um episódio maravilhoso. Eu sou a Renata e nós começamos sempre nesse podcast falando sobre Salmos 119, 105. Gente, minha cabeça já não está tão boa. Dizem que grávidas não ficam com a cabeça muito boa, né? Parece que eu tô assim agora. Esse versículo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. Eu estou aqui com a minha amiga maravilhosa, Gabi Duarte. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui. Esse tempo, esse momento que a gente é muito edificado e cremos também que pessoas são edificadas, né? Que nós temos muitas pessoas têm falado o testemunho pra gente. Hoje nós temos um testemunho muito especial e nós vamos apresentar então ele aqui para vocês, né? Tem coisas muito interessantes que você vai ouvir de criança, de testemunho de cura. Já ouviu falar de meninos prodígios? A gente vai apresentar um para vocês. Você pode ter visto algum vídeo, agora você vai ouvir a história aqui pessoalmente. Então eu vou passar para ele se apresentar. Jefferson Nascimento. Bispas, que alegria estar aqui hoje. Gostei do menino prodígio. É uma alegria estar aqui, né? A gente tem ouvido realmente falar que o Pode Claramente tem alcançado muitas pessoas. E para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha história e daquilo que Deus foi fazendo conosco ao longo dos anos, né? Muito bom, muito bom. Nós vamos ouvir um pouco e eu acho interessante a história assim, do Jefferson, que a gente já ouviu algumas vezes, é sobre a importância, né? Então você vai falar um pouco a importância de um pai e de uma mãe que conhece ao Senhor e consagra o filho ao Senhor, né? Então conta pra gente como é que foi assim, o testemunho de cura, o testemunho que sua mãe fez. Eu lembro que você tinha falado do início de tudo, né? Da questão da conversão dos seus pais. Fala pra gente um pouco como começou a caminhada da sua família com Jesus. O meu pai, ele tem uma história difícil, né? Como, enfim, muitas pessoas no Brasil. A minha avó paterna faleceu quando ele nasceu. Então ele foi criado só pelo meu avô. Também aquelas pessoas meio birutas, assim, não dava muita importância. E com 6 anos ele foi meio que abandonado, assim, pelo meu avô. E ele foi uma espécie de adoção para uma família já cristã. Então ele cresceu dentro dos princípios cristãos, assim. Então meu pai toda a vida ele sempre foi, por mais que teve uma fase da vida dele que ele não tinha esse contato com a igreja e tal, mas os princípios cristãos sempre esteve. O contrário da minha mãe, que minha mãe era católica, apostólica, que nunca viu Roma, mas dizia que era romana. Então minha mãe era assim, ela desde muito nova, ela andava nas procissões, né, carregando, enfim, aquelas imagens de escultura e tal. E ela chamava pastores de ladrão e crente de falso profeta, e ela não gostava de crente de jeito nenhum. E nós tínhamos um tio, né, faleceu já, mas que era já pastor e pregava muito para minha mãe, né, principalmente no período que ela, né, começou a namorar com meu pai e tal. E ela não quer saber de crente, não sei o quê. E aí um dia ela leu a Bíblia, porque hoje os católicos usam a Bíblia, né? Mas naquela época, isso há 40 anos atrás, não tinha, as missas eram aquela, né? Uhum. E aí ela não tinha contato muito com a Bíblia. E não sei, alguém que deu a Bíblia em casa, ela já era casada com meu pai, e ela leu um livro de Isaías, que fala exatamente isso: em vão caminham aqueles que em procissões carregam imagens de esculturas, que tem boca, mas não falam, olhos, não vê. Ela se viu naquele texto. Ela falou, peraí, a Bíblia está falando sobre mim. Uhum. Minha mãe sempre foi isso. O padre fala que a Bíblia é real e a Bíblia está falando isso, então o padre está errado. E ela procurou a igreja evangélica e aí começou o processo de conversão dos meus pais. E aí foram para a igreja, aceitaram a Jesus. Com 1 ano de convertido, minha mãe ficou grávida. E aí começa a minha história, né? Tava grávida já com 9 meses, assim, já para ganhar. Vem uma missionária do Rio de Janeiro, eles fazem aqueles cultos, eles chamam de culto ao ar livre lá na igreja dela, né? Que é praça pública. E essa missionária falou, você está gerando, colocou a mão na barriga dela, segundo que ela conta, né? Porque eu não era nascido. Você está gerando... Eu ouvi tudo! Eu era tão prodígio que eu já ouvi tudo na barriga. Mas minha mãe fala muito isso, que a missionária colocou a mão na barriga dela e falou, você está gerando um pastor.
E ali, pouco tempo depois, ela se batizou, já comigo na barriga, então eu sou batizado Olha, 2 vezes. bacana. Ela foi batizada e depois seguiu pro parto. Só que assim, primeira gravidez, eu não tive... não anunciei que eu queria nascer, né? Passou da hora. Quase uma semana passou de eu nascer. E quando eu nasci, já nasci quase morrendo, já com parte dos olhos roxeados e tal. Então eu sei que ali já tinha também uma influência do mal ali para tentar já quebrar esse projeto que Deus já tinha falado, né? Sempre eu pensando assim, sobre a conversão, sempre tem alguém que orou por nós, que pregou para nós, né? Pensando igual sua mãe. Alguém pregou para ela lá atrás, plantou uma semente. Por mais que ela não converteu na igreja do seu tio, né? Provavelmente. Não. Mas tem uma semente plantada. Quanto que é importante plantar a semente, né, na vida das pessoas? E a insistência também, né? Porque ele não desistiu dela. Talvez não seria um pastor hoje, talvez seria outra coisa. E pela insistência mesmo, ela sendo ali dura de coração, né? Você é falso profeta, você é ladrão, que ela era assim que ela tratava os cristãos. Hoje as pessoas aceitam bem mais. Muito. Você pregar a palavra para ela. Mas antes realmente existia uma resistência e um preconceito muito grande com os cristãos, com os evangélicos, né? Existia. Então, começou a sua história ali, quase morri, mas nasci, graças a Deus. E só que aí, por conta, talvez até da questão dessa demora mesmo do nascimento, eu vim com alguns problemas de saúde. Então, das questões, eu já nasci com bronquite, eu sempre erro, não sei se é asmática, se é asmático, mas enfim, com asma. Então, atacava muito forte desde muito bebezinho. A minha garganta tinha uma infecção que não curava, então eu passei muito tempo com essa infecção. E acho que a mais grave de todas as doenças era a epilepsia. Então a epilepsia tem graus, né? Desde bebê? Desde bebê, eu já nasci. Só que assim, começou a aparecer com ali entre 8, 9 meses, começou a atacar mais forte. E isso foi até quase 3 anos de idade. Então, assim que começou a surgir a questão da epilepsia, né? Fui diagnosticado com epilepsia. A sentença dos médicos, né? O diagnóstico deles ele vai ter que conviver com isso. Tomar remédio. Então, a epilepsia, ela tem graus. Então, eu já vi pessoas que convivem muito bem com a questão da epilepsia. E eu já convivi com um rapaz que era um pouquinho mais velho que eu, que tinha a epilepsia que eu tinha, o grau de epilepsia que eu tinha. E que com o tempo avançou de a ponto dele não, na fase da adolescência, foi o período que a gente conviveu, ele é meio abobalhado assim, não sei se essa palavra, hoje a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente fala, né? Mas assim, ele não comunicava, ele não falava, e a minha epilepsia não, tá amarrada, a epilepsia que eu tinha era complicado porque tinha convulsão. Então eu convulsionava, debatia muito. Um tempo atrás, acho que a gente vai ficando velho, vai acertando as coisas, mas eu percebi que eu tinha um lado do rosto meio torto por conta disso, que eu puxava muito para um lado, né? Bom, os médicos falaram, vai ter que tomar uma espécie de remédio pro resto da vida para amenizar, porque não tinha tratamento de cura, era um tratamento paliativo. E aí minha mãe comprou, meus pais compraram, né, os 2 frascos e tal. E aí me deram, acho que administraram as 2 vezes esse medicamento. E eu fiquei muito lesado, assim. Quando eu tomava, eu ficava drogado total, grog total. E minha mãe olhou, pela segunda vez que ela administrou o remédio, e falou assim, Deus, o Senhor não deu um filho para viver isso. E aí ela conta que falou pro meu pai, falou... Gonçalves, né? Que meu nome do meu pai é Gerson, ela chama ele de Gonçalves. Gonçalves, o pastor falou que Deus cura, não foi? O meu pai falou sim. Então, se Deus cura, Deus vai curar o nosso filho. E foi um ato de fé muito grande. Assim, minha mãe, graças a Deus, sempre teve esse lado muito de fé, assim, muito ativo. E ela tinha 1 ano de convertido, né? E ali a expressão da fé já se manifestou de uma forma muito poderosa. E meu pai concordou, jogaram o medicamento fora. Olha. E agora? É confiar em Deus, porque eu não fui curado da noite pro dia. Que é até uma coisa interessante se falar. Hoje, no nosso ofício de pastoral, né?
muitas pessoas pedem algo para Deus e fica naquela coisa, pô, Deus não fez ainda, né? Já tem 2 dias que eu pedi, Deus não fez, né? Bom, a gente não tá no McDonald's, né? Na fila lá pra zerar a fila. Deus vai testar a nossa fé. Sim. E foi isso que aconteceu com os meus pais. Não veio a cura de imediato, eu continuei, isso eu tinha 1 ano de idade, eu continuei tendo convulsões e ataques epiléticos até os 3 anos quase de idade, mas aí eu fui curado. Glória a Deus. E aí ela não retrocedia? Não me deu mais medicamento, também não murmurava, ela orava, Deus, eu tô crendo em ti, meu filho não vai tomar medicamento e meu filho já está curado. Ela declarava isso. Foi curado da noite pro dia assim, né? Com 3 anos na igreja, em casa, em algum lugar específico? Parou de convulsionar. Parou de convulsionar. Aquela coisa, sabe, minha mãe, quando convulsionava, ela declarava, tá curado, tá curado. Chegou a hora que parou de convulsionar. Eu lembrei, sabe, quando eu lembro que eu assisti aquele programa do Bispo Robson, acho que era Vida com Esperança, não sei se, acho que ele faz até hoje. E tinha um testemunho de um homem que teve uma experiência, não sei se vocês vão lembrar disso, mas é um testemunho que ele teve uma experiência de vida e morte, que ele foi até o céu, ele teve uma experiência muito forte, ele escreveu um livro sobre isso. Aí o bispo fez uma entrevista com ele, e aí eu sempre conto isso para as pessoas, eu falo, nossa, foi tão forte aquilo que mexe comigo até hoje. Eu assisti isso quando eu converti. E ele conta assim que as pessoas oravam, ele via as pessoas na terra orando, e os anjos pegavam numas salas gigantes no céu, maravilhosas, como se fossem pérolas, que eram as respostas de oração. E aí os anjos iam em direção às pessoas que estavam orando. E ele falava que era muito lindo, mas também era muito triste, porque muitos anjos voltavam com a bênção e colocavam lá de volta, a resposta colocavam lá de volta. E aí ele perguntava, o que aconteceu? Ele falava, a pessoa desistiu, a pessoa parou de orar. Que é exatamente isso que você falou, sua mãe não desistiu de orar, né? Ela continuou crendo no milagre. A gente vê isso no livro de Daniel, né? Exato. Que, né, o anjo fala que desde resistido, né? Isso, desde o primeiro dia que aplicaste o coração, eu vi. Então, assim, ele foi ao encontro, mas teve a resistência, mas Daniel perseverou, continuou e não desistiu até que a resposta sua mãe chegasse. foi uma mulher de muita fé. Muita fé. E assim, tinha um agravante, porque nesse período meu pai trabalhava fora. Então ele ficava 10, 15 dias fora e era eu e minha mãe. Então, era ela com a fé dela e eu dando trabalho ali na questão da enfermidade. E aí, nesse período, veio a segunda gestação da minha mãe, que foi uma gestação aparentemente tranquila, mas que meu irmão não sobreviveu. Ele faleceu na barriga já no período de nascer, 9 meses. Ela teve, inclusive, contração. Meu irmão nasceu de parto normal, só que já nasceu morto. Teve trabalho de parto. E isso aí complicou a saúde da minha mãe. E quase ela foi embora junto com meu irmão, né? E ela ficou muito mal, assim, sem força, os médicos tentando reanimá-la e nada. E eu em casa, sendo cuidado pela minha tia, e ela conta que quando ela estava perdendo as forças, que ela falou, eu vou embora. Ela disse que olhou pro teto, assim, do hospital e falou, Deus, meu filho tá em casa e se o Senhor me der força para eu voltar para casa, eu faço um voto de criar o meu filho na tua presença e contar o testemunho dele aonde ele for de que ele foi curado. Então hoje também eu tô cumprindo o testemunho aí, o voto da minha mãe, tô contando aqui. Como é o nome da sua mãe mesmo? Maria das Graças. Ana Maria das Graças, o testemunho aí tá sendo contado aqui novamente. Pra muita gente, né? Muita gente vai estar ampliando aí o povo que sabe do meu testemunho. E aí, ela falou isso, na parte da manhã, por volta de 12:00, o médico deu alta para ela. Ela não tinha força, ela estava desfalecendo de fato. E aí, horas depois, o médico deu alta e ela voltou e cumpriu o voto. Olha. Então ela não tinha, não sabia ler direito, né? Ela estudou muito pouco. Então ela fez um esforço. Eu estava até lembrando do Bispo Maurício, né? Ele conta que ele ficava lendo e tal. E exatamente era o que ela vivia. Ela lia os versículos, né? Juntando as letras ali com dificuldade. E aí me ensinava o versículo, eu decorava o versículo, ela me ensinava a palavra ali, o que eu tinha que falar e tal. Enfim, com 2 anos e meio para 3 anos eu comecei a pregar.
e pregar mesmo. Pedir oportunidade nas igrejas, assim. Essa é a parte que nós falamos do menino prodígio. Isso mesmo. Não, a gente foi, né? Ela conta que... E eu lembro, assim, vagamente, claro, que eu era muito novo. Não tinha igreja que a gente frequentava na época, era longe de casa. E tava um dia meio... O tempo tava meio ruim, não tínhamos carro. E é uma situação engraçada, que depois eu vou entrar nisso, de como a gente ia pra igreja nessa época, né? Que a gente vê tantas pessoas dando dificuldade, tanto argumento para não ir, mas enfim, já entro nisso. E aí meu pai foi para a igreja e nós, para não ficar em casa, minha mãe sempre nos ensinou isso. Não falte no culto, porque cada culto que você vai é uma pedrinha que Deus coloca na sua coroa. E eu cresci com isso. Eu falo, Deus, quando chegar no céu, minha coroa vai estar pesada. Que eu não gosto de faltar em culto exatamente por conta desse princípio, uma historinha que minha mãe contou e virou verdade para mim. E minha mãe cumpria isso. É um princípio que ela colocou em Ela você. falou, Né? nós não vamos faltar no culto, vamos procurar a igreja próxima. E a gente foi numa igreja bem tradicionalzona, fechada, assim, que, enfim. E eu cheguei na igreja e falei, mãe, eu quero oportunidade, né? Eu quero as igrejas dar oportunidade. Com 3 anos? Com 3 anos. Com E aí 3 ela falou, filho, nós estamos numa igreja que não é nossa. Eu falei, uai, eu quero pregar. Pra criança tudo é simples, Exato. né? E ela falou, vai falar então com o pastor. Ela achou que eu não ia. Uhum. Não é que ela falou, vai falar com o pastor. Você Pulei foi. do Tudo banco bem, e tô fui. indo. Aquele toquinho de gente, andando pelo meio da igreja. Fui lá no paletó do pastor, puxei, quero oportunidade. Ele olhou e falou, não, tá bom, senta lá que daqui a pouco. Eu, muito obediente, sentei. Tô esperando em nada. E eu tô vendo que o culto tá acabando. Vai acabar. Cadê minha oportunidade? Cadê minha oportunidade? Eu, mãe, o pastor não vai me dar oportunidade. Calma, menina, aquela coisa de mãe baiana, né? Calma, menina, daqui a pouco. E foi. Mãe, o pastor não vai falar, filho, espera. Eu falei, não, mãe, mas vai acabar o culto. Eu falei, então vai falar com ele de novo. Ela mandou, eu fui. Puxei, pastor, minha oportunidade. Ele, peraí, filho, que eu já vou te dar. Aí eu falei, tá bom, vou esperar. Eu esperei do lado dele. E fiquei esperando e não saí. E aí ele me colocou em cima do púlpito. Ele falou, irmãos, tem uma criança aqui que tá pedindo oportunidade já tem um tempão. Vamos ver o que ela tem pra falar, o que essa criança tem pra falar. E me colocou em cima do púlpito, né? Essas igrejas usam aqueles púlpitos de madeira. Bem grande. Me colocou em cima, eu de terno, gravata, né? Eu tinha Gente, uma cadê as fotos, gente? Eu preciso eu ia ver. trazer, eu vou mostrar pra você. Eu verdade. trazer minha mãe fotografar. Tem um quadro, inclusive, enorme na minha legal. casa. E eu com terno, a Bíblia desse tamanho, assim. Meu Deus. E o pastor me coloca em cima do púlpito e eu comecei a pregar. Oportunidade que você precisava. Não era o que eu precisava. E ele ficou assim, chocado, porque ele falou, ele não esperava, ele achava que eu ia falar qualquer bobagemzinha, né? Jesus te ama. Criança de 3 anos, vai falar o quê? E eu comecei, peguei o versículo e dei o testemunho. É isso que te digo. Né? Eu comecei a pregar e tal, e falar. E aí, as pessoas que estavam na rua começou a ouvir, porque, né? Ouvia, Voz de criança. começou a entrar pra igreja. A igreja começou a encher. Isso passava das 22 horas. Começou a encher a igreja, o povo da rua enchendo a ponto de não ficar espaço na porta. E eu, meia hora, aí tá. Meu pai já estava, horário dele voltar pra casa, passava em frente a essa igreja. O meu pai passa em frente, vê aquele movimento, ele fala, essa igreja nunca foi tão cheia assim, ele para pra ver. Achou que era uma festa, alguma coisa. Quando ele chega na porta, o porteiro, né, a pessoa que estava na porta falou, irmão, tem uma criança aí que o pastor não deu muita moral. Mas ele pegou, já tem mais de meia hora que ele tá pregando e a rua inteira veio aqui pra ver ele. Forte. E aí meu pai ficou na ponta do pé, porque realmente não dava pra ver. Meu pai olhou, quando viu, era eu que tava pregando. Tipo assim, ele nem sabia que eu tava lá. E ele falou, ai meu filho, tá? E virou a história, Nossa. conta na família até hoje. Né? Então, eu fui desenvolvendo Muito isso. legal. Com 4 anos e meio, eu fui batizado no Espírito Santo. E aí fui dentro de casa, assim, no período de oração. Minha mãe eles chamam de ciclo de oração, né? Fazia aquelas orações em casa. E aí eu comecei a orar em línguas na oração em casa e fui batizado no Espírito Santo. 4 anos e meio. Aí com uns 5 anos veio de novo o ataque epilético. Olha. E nesse período, a minha mãe viu, ela teve uma visão espiritual. No momento que eu falei, mãe,
a minha perna está quebrando. Era o sinal para dar o ataque epilético. Eu falei, mãe, minha perna está quebrando. A minha mãe olhou e viu um cavalo preto. E via alguém sentado, montado no cavalo. Ela não via rosto nem nada. E uma capa preta esvoaçando assim. E entrava exatamente pela minha perna. Exatamente no mesmo momento que eu falei que a perna estava quebrando. Aí ela colocou a mão na altura do meu joelho e deu uma ordem. Falou, enfermidade, o corpo do meu filho é templo do Espírito Santo. Amém. E a partir daquele dia, com 5 anos de idade, até hoje, nunca mais eu tive nenhum tipo de ataque epilético, assim, nada. Asma, nunca mais. Garganta, canto, prego, falo, nunca mais tive problema. E por causa dessa questão de fé mesmo da minha mãe. Glória então, a Deus, hein? Que bênção. Sou muito grato, assim, porque minha mãe ensinou o texto, né? Ensina o menino no caminho que deve andar. Ela, o estilo de vida que ela escolheu para ela ensinou para mim. E reproduziu. E muitas pessoas pensam, criança não entende, né? Muita gente pensa assim, não entende. Entende muito. E é entende tudo, na verdade, né? E é principalmente na infância que ela vai enraizar aquilo que está sendo ensinado para ela, os princípios que está sendo ensinado para ela. É o período de formação, né? Período de formação. Tudo vai virar verdade para ela pro futuro. Então, o que você fala, o que você faz, principalmente o que você faz, porque criança é muito observadora. É, isso mesmo. Então, eu vejo hoje a Lídia, ela reproduz muito do que eu faço. Isso né? mesmo. Do que a Aline faz em casa. Isso mesmo. Ela reproduz isso. Ela chega na igreja, ela meio que dá uma de líder. Hoje ela já faz célula, é líder de célula teens lá da igreja. Muito bom. Por quê? A Lídia é muito pra frente. Ela é mesmo. Mas é o exemplo, né? Então, é aquele período de formação que a criança vai observando e vai absorvendo esse ensinamento. Então, acho que tudo que eu sou hoje, que eu me tornei hoje, é muito disso, né? Dessa infância que minha mãe, meu pai também, de uma certa forma, trabalhou, né? Trabalhou para que eu como me é tornasse. Importante semearmos na vida dos nossos filhos, como é importante dar esse foco, né? Eu até, assim, né, aproveitar o espaço, eu vejo muitos pais que não fazem muita questão de levar os filhos para a igreja, né? Eu vou para a igreja, mas eu vou deixar meu filho em casa. É bobagem, não façam isso. Não façam isso, porque é na igreja que seu filho vai aprender. Isso mesmo. É nesse período da vida que ele vai tomar gosto por estar na igreja. É né? isso mesmo. Claro que vai chegar o período que ele vai ter que decidir. Como chegou o meu, que eu decidi o que eu queria. Mas enquanto eu era criança, meus pais me levaram para isso. Então, é um conselho também aproveitar o espaço e aconselhar os pais. Não, é importantíssimo. Leve os seus filhos para a igreja. Não faça, meu filho não quer ir para a igreja. Se você não consegue dominar o seu filho hoje de 5, 6 anos, o que você vai fazer da vida? Exato. Meu filho não quer, eu vou deixar em casa? Como assim? Ou pensa muito assim, é muito barulho, ou eu não consigo prestar atenção no culto porque ele chora, ele reclama. Então, assim, vários empecilhos, né? E aí eu lembro também, uma vez a bispa Vânia, aí tinha umas crianças assim, ela falou assim, pais, deixa eu dar uma palavra pra vocês. Eu sei que muitas vezes vocês ficam preocupados, está incomodando, eu sei também que muitas vezes você acha que assim, eu tenho que ficar saindo, presta atenção no culto. Aí ela falou assim, você acha que é só você que está recebendo aqui? Seus filhos, eles estão num ambiente de fé. O Espírito Santo de Deus está ministrando a vida deles enquanto eles estão aqui. Mesmo. Então, venha, deixa ele dar trabalho, passe por tudo que for necessário, mas esteja dentro da casa de Deus com seus filhos. Porque é o que a gente está falando, é o princípio ensinado ali, a semente plantada para o resto da vida. Né? Você está falando aqui do seu testemunho, eu tenho certeza que você teve uma fase que você teve que decidir, mas a semente estava ali. Né? E os princípios estavam ali, e aquilo, o Espírito Santo de Deus falando com você, e que mudou tudo, né? Então, vamos lá, vamos fazer dessa geração a geração que ama a Deus, né? Amém, em nome de Jesus. Muito importante. E você deu continuidade na igreja? Aí foi aquela fase da adolescência, né? Que aí é onde muitas pessoas falam assim, é a fase da adolescência, os aborrecentes. Aborrecentes, né? Eu falo tá amarrado. Eu falo tá amarrado também, na minha casa não vai ter aborrecente, porque eu não fui um aborrecente, né? Eu passei a minha infância sendo levado Você pra foi um igreja. aborrecente?
Eu com 16 anos. Então. Com 15 anos. Ainda bem que você pode falar isso, que eu não sei se eu posso falar isso, assim. Não era aquela coisa, mas cheguei a uma fase assim. Minha fase mas de nome de amor Jesus. recente durou 1 ano só, graças a Deus. A minha também durou pouco. Foi pouco. E a fase da descoberta também do mundo, tal. Eu não tive, graças a Deus, assim, eu não tive isso na minha Que adolescência. bênção, glória a né? Deus, é ótimo. Isso foi muito importante pra mim. Com 11 anos eu me batizei, foi quando eu decidi. Então na igreja que nós fazemos parte, não batizava ninguém com 11 anos de idade. E eu pedi pro pastor, eu falei, eu quero me batizar. Então ali foi um momento de decisão do que eu queria. Porque até então, por mais que eu pregasse, por mais que eu tivesse envolvido nas coisas da igreja, era algo meio que decisão dos meus pais, querendo ou não. Né? Eu amava sempre estar ali, mas era decisão dos meus pais. Com 11 anos eu decidi, eu falei, eu quero continuar isso. E aí eu pedi pro meu pastor na época para batizar. Ele chamou os meus pais e falou, olha, o Jefferson pediu para batizar. E aí? Minha mãe falou, que é isso? Meu pai, não, tem total apoio, né? Pode batizar. E eu já fui batizado e separado. Eles falam assim, separado para obreiro. Então, eu acho que eu fui da igreja lá, acho que do ministério, fui o primeiro obreiro com 11 anos. Porque, 11 anos. Né, os obreiros lá né, adulto, casado. Gente, né? ele tá falando que aí eu vejo a filha, a Lídia, eu falo, deve ser cópia, né? Verdade. É bem a Xerox, assim. Com 11 anos, eu fui já separado, assim, para a questão da função de obreiros. Então, eu ajudava e liderava jovens, enfim, me envolvi completamente até os 23 anos, ininterruptos, assim, na igreja. Coisa... E aí, chega com 23 anos, a gente começa a ter um monte de problemas, assim, porque é aquela coisa, você começa, tira o olho da onde você tem que olhar, que é do propósito, e começa a olhar para pessoas, né? E aí foi onde eu me lasquei inteirinho, no bom popular, eu me lasquei inteirinho. Porque eu passei a olhar para pessoas, né? É a fase da decepção também, Sim. que é a fase... Porque todo mundo vai se decepcionar. Você vai se decepcionar com as pessoas. As pessoas não vão cumprir com as expectativas que nós temos sobre elas, né? Mas é aquela coisa, né? Você escolha por quem, né? Exatamente. A decepção faz parte. Isso é importante todo mundo saber. E eu falo sempre isso. Você fala, não me olhe... Que olha, as pessoas olham para o pastor, olham, né, para o bispo, tá? Olha e fala, não, eles não podem errar. Ué, por que não pode errar? É feito da mesma matéria que você. Falhas, erros, imperfeições. Sim. E isso a gente tropeça. E o meu erro foi esse. Então, óbvio, tudo vira testemunho uma hora, né? Sim. Então, graças a Deus que virou um testemunho. Virou testemunho. Tem gente que não vira testemunho, não. Pra mim, graças a Deus, virou testemunho. Inclusive, eu estava aconselhando a pessoa esses dias falando exatamente sobre isso. Falei, o meu erro, claro, existia todo um propósito, ou Deus pegou do limão e fez uma limonada, pode ser também, mas o meu erro foi olhar para a falha humana. Eu comecei a olhar para as pessoas e aí foi quando eu me desliguei, fiquei 6 meses, 6 anos tá amarrado, 6 meses pé na igreja, pé no mundo, né, que é aquele famoso crente mundo ali. Tava envolvido nas coisas, mas fazendo um monte de coisa errada por trás. E aí, 6 meses eu fiquei, de fato, assim, fora, indo pra balada, indo pra festa, comecei a ter um monte de amizade errada. Isso seus pais sabiam que você tava no mundo ou não sabia? Então. Aí que tá a coisa. Não. Porque até hoje, assim, quando eu falo... Mãe, eu estava... Não, você nunca desviou. Eu falei, realmente, eu nunca desviei. Mas eu fiquei afastado da igreja. Tem uma... Né? Tem uma escapulinha ali que você não sabe. Mas, na verdade, nesse período aí que eu estava na igreja e fazendo coisa errada fora, Deus falou para minha mãe, né? Aquela coisa de Deus revela mesmo. Minha mãe, eu falava, né? Tinha um amigo da família que meus pais confiavam e tal. E geralmente eu saía, tipo, na sexta, voltava na segunda. E onde eu dizia que eu tava? Na casa do Na casa amigo. dele. Então minha mãe sempre, não pesava. Eu falava exatamente pra ela não ficar pegando no meu pé. Só que chegou um dia que minha mãe, eu lembro que eu tinha saído na sexta, fui pra balada e tal. No domingo de manhã, eu cheguei em casa pra me arrumar pra sair pra um outro evento com esses meus amigos. Na hora que eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, filho, onde você tava?
Te falei? Pra onde eu falei que eu ia? Aonde eu tava? Não me fala. Fala aí. Fala aí onde eu tava. Não me força a responder. E aí ela falou assim, fala onde você estava. Eu falei, mãe, eu estava num lugar que eu sempre estou. E aí ela falou assim, essa madrugada eu tive um sonho com você. Eu falei, lascou. Fui pego agora. Fui pego. Só fiquei ouvindo. Ela falou, eu vi você numa tipo, uma espécie de uma sala, de um salão, com muitas luzes e um som muito alto. Exatamente, estava na balada. Era exatamente desse jeito. Ela falou, fala a verdade, onde você estava? Não tinha jeito. Mães falei, normais Santo já falou, tem instinto. já tem Mãe crente, acabou. não tem como esconder Espírito nada. Santo linha direta, assim. Você foi a mãe do coque, aí, Isso. Acabou. E aí eu falei, não tem pra onde fugir, Deus já revelou, eu vou falar. Eu abri pra ela e aí naquele dia eu não saí mais, porque ela ficou 6 horas dando discipulado individual. Pronto, falou e ela falava sempre. Ela falou, depois dessa conversa pode fazer o que você quiser, mas saiba, filho do meu ventre não vai pro inferno. E essa frase me marcou tanto, porque toda vez que eu saía, eu tinha medo de não voltar. Porque minha mãe tá orando. Então, ela sempre falava. Foi um período, assim, muito difícil para ela, porque existia uma promessa de infância que eu seria pastor, e o caminho que eu tava começando a trilhar me deixava muito distante disso. É verdade. Mas ela não perdeu a fé. Mais uma vez, a expressão da fé ali se manifesta. E aí, durante esse 1 ano, praticamente, todo dia de madrugada, minha mãe ia lá, colocava a mão na minha cabeça. E exatamente isso. Nas primeiras semanas, nas primeiras vezes, eu me assustava, assim, via que ela estava orando. Depois eu fingia demência e deixava ela orar lá. Mas eu ficava prestando atenção na oração. E ela sempre dizia, meu filho vai ser pastor. E ela repreendia, fazia libertação. A gente já fazia, tinha todas as etapas ali. Não, tudo. Quebra tudo. E ela ficou 1 ano orando e eu saía de casa e falava, cuidado, viu? Eu tô orando. Filho do meu ventre não se perde. E foi até que um Isso dia... é tão bonito, tão importante. Muito né? importante. A fala da minha mãe, eu lembro quando ela converteu mesmo, era muito parecida com isso. Ela falava, eu entreguei vocês no altar do Senhor. Vocês são do altar, vocês não vão sair do altar. E não perde, né? Não. Deus, o mundo espiritual, nem Deus, eu acho que o mundo espiritual respeita aquilo que o pai ou a mãe declara sobre a vida dos seus filhos. É isso mesmo. Isso seja pro bem ou pro mal. É isso mesmo. É engraçado com as histórias aqui, né? Porque é a mesma coisa. Eu saí escondida, eu não queria falar porque eu ficava com medo. Eu falei, meu Deus, eu vou... E a decepção, não queria decepcionar ela, não queria contar. Então era a mesma coisa, saí escondida, tava na casa de uma amiga. Mas eu lembro também que uma manhã, que ela veio, sentou na mesa e veio conversar comigo. Eu falei, nossa, agora acabou. Acabou, já foi descoberto. É isso mesmo. Mas assim... Quanto que é importante isso, né? Porque existe um temor, um respeito pelos pais, além, assim, claro, de Deus, mas a importância dos pais ali acompanhando, porque era isso, assim, era a força dos pais. Todos os grandes na Terra pode ver que tem uma mãe por trás, assim, que foi essencial na criação, né? Sim. Foi essencial no cuidado, né? Nossa, tantas pessoas que tiveram essa influência. Não vamos deixar perder isso em nome de Jesus. Eu sou aquela mãe que fica nos ouve toda noite. Eu chego mais tarde, tem um olhinho que já fica no quarto deles. Pega o olhinho, unge o outro. Toda noite eu passo no quarto deles pra... E a importância dos filhos também ter essa consciência, né? De também entender que a voz profética de um pai e de uma mãe é importante, né? Eu até postei na minha rede social esses dias de um filho, ele antes de sair, ele foi lá no pai, acordou o pai e para ele colocar a mão na cabeça para orar, abençoar ele. É o valor da bênção, né? Que a única vez eu sempre, na minha fase de solteiro, eu não saía assim, minha mãe falava, isso mesmo. Deus te abençoe e te guarde. Abençoe. Era um princípio lindo que existia antes. Mãe, eu tô indo trabalhar, Deus te abençoe e te guarde. Pai, sempre. Um único dia... Eu lembro que eu fui sair com a namoradinha na época e eu tava atrasado, eu não... Tipo assim, mãe, tchau, tchau, tchau. E nem esperei ela colocar a mão na minha cabeça e falar a frase, Deus te abençoe e te guarde. Eu fui assaltado naquele dia. Tá vendo? Aí eu falei assim, ela tá proibida. Ela falou, você tá proibido de sair das pressas.
Então, a palavra de um pai e de uma mãe é muito importante. O mundo espiritual respeita. Seja ela palavra de bênçãos ou de maldição. O mundo espiritual respeita e faz acontecer, né? É isso mesmo. E aí, como que você viveu esse período? Fora, como é que você voltou? Como que você voltou? Aí eu recebi um convite de uma menina que tava... A igreja, a Sara tinha vindo há pouco tempo para São Paulo. E... veio final de 2008, né? 2009 eu vi a primeira vez, foi nesse período que eu estava começando a sair da igreja. Eu vi no Arena, não gostei, fiquei meio incomodado, todo mundo me olhando. E por mais que eu estivesse na balada, fora da igreja, assim, né? Meio Raimundo lá, pra mim era muito Sara Nossa Terra, muito som, muito rock, e eu fiquei aquela coisa, nossa, isso é igreja, né? Aquela coisa, pecador safado, mas criticando, não tá fazendo nada e tá criticando. E aí eu fiquei meio incomodado e não fui. 2009, só voltei em 2010, por um convite dessa mesma menina que virou uma amiga, assim, nossa, ali do grupinho. E ela me mandou uma mensagem, não tinha WhatsApp, ela mandou um SMS na época, falou, ô Jeff, vai ter uma arena especial aqui na igreja, você vem? Eu fiquei, arena, não, e eu já tinha um compromisso, uma festa de amigo, uma balada que tinha, eu falei, não dá pra ir. Aí eu fiquei constrangido, porque ela me convidou, e aí eu falei, poxa, eu só vou dizer assim, não, e pronto. Aí eu mandei ela de volta, falei, mas posso ir no domingo? Ela falou, claro Imagina que pode. um líder ouvir isso. E aí ela falou, claro que pode, maravilha, tal, não sei o quê. E eu marquei com ela. Aí no domingo de manhã eu fui no show de uns caras muito doidos. Aí à tarde eu fui no aniversário, entornei, bebi uns negócios. E aí quando deu 5 horas eu falei, gente, tô indo pra igreja. Aí o pessoal até zoou, falou, você bebe agora vai pra igreja, né? Peca, depois... Falei, fica quieto, cuide sua vida, tô indo pra igreja. Não tinha carro, vim de metrô, tava meio grog, assim. Sentei no fundo da igreja, assim, não era bem no fundo, ali na escada, não tive saúde, né? Eu fiquei lá no fundo, não entendia nada, o bispo Erasmo pregando. Era a última campanha da família, a última semana ali do meio da família. É poderoso. E aí eu sentei, não lembro que o pessoal, eu não lembro, de fato, a palavra que ele pregou, como foi, não lembro de absolutamente nada. Sei que eu sentei lá, a galera toda da equipe sentou próxima a mim ali, mas teve um momento que, assim, ainda eu tenho essa dúvida, eu não sei se o bispo Erasmo falou ou se eu entendi. Não temos nem gravação dessa época, então não tinha pandemia ainda, então não tinha transmissão. Mas, assim, pra mim é nítido e toda vez que eu falo do assunto e conto esse testemunho da minha conversão, eu ouço ele falando isso. E ele prega no final da palavra, ele tá terminando, e ele fala, o que você tá fazendo da sua vida? Você vivia no seio da sua família. Ele usa essa expressão, que tem uma expressão que ninguém usa mais. Assim. Você vivia no seio da sua família, no meio ali da sua família. Pode ser que você deu uma... O Espírito Santo deu uma... Se não foi o que eu falo, se não foi ele que falou, o Espírito Santo foi pregando aqui, interpretando na língua que eu entendesse. Isso mesmo. E ele falou, você vivia no centro da sua família, no seio da sua família, e hoje você sai na sexta e volta na segunda. Eu falei, eita, o cara tá falando comigo. E eu lembro que eu comecei a olhar pra ele e comecei a chorar. E ele continuou a mover, que eu também não lembro mais nada, eu só lembro dessa frase. Isso aí. E aí ele termina lá, levanta, tá, faz a oração de entrega e eu vou. Eu não sei se mais pessoas foram nesse dia comigo ali. Eu sei que eu fui e umas 40 pessoas da equipe me acompanhou no dia. Olha. Eu já me senti amada ali, com aquela multidão de gente me acompanhando. E aí, quando... Aquele momento que eu olho pra trás, a igreja faz aquela festa e tal. Eu vi aquelas placas, seja bem-vindo, seja amado. Eu olhei e fiz um voto. Ali foi um voto pra mim. Eu falei, Deus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Olha. E ali eu decidi que eu ia fazer cumprir a promessa dos 9 meses. Curou da pinga, curou de tudo na hora. Tudo, aí sobra na hora. Ninguém me tira daqui. E aí, 2 semanas depois de revisão, me chamaram por revisão, não sabia o que era, disse que ia mudar minha vida. Eu falei, vai mudar, eu vou. Eu quero ir, paguei, levei mais 10 amigos comigo no meu revisão de vidas. Que bacana. Ia desistir de última hora, na hora do ônibus. Você ia desistir? Ia desistir. Eu tava no ônibus, eu lembro que eu levei um rapaz, um Arthur, o nome dele, Luiz Arthur, era um funcionário nosso, da empresa que eu trabalhava. Ele era desviado de uma outra igreja e tava indo pro revisão. E aí ele tava comigo, então era 3x3, assim. E eu lembro que eu falei, Arthur,
cara, eu não vou mais nesse lugar não. Comecei a lembrar, era sexta-feira, eu falei, pô, amanhã tem uma festa maneira, meus amigos e tal. Eu tô no meio de um monte de gente que eu só conhecia os 10 que estavam comigo. E a menina que tinha Só me isso, a convidado. gente não conhece ninguém, só conhecia os 10. E aí eu falei, eu não vou mais. E aí eu lembro que eu falei assim, você vai, cutuquei ele, falei, você vai na frente e vai parar esse ônibus. Como ele era grandão, eu falei, se alguém vir, você dá um soco, um chute. A estratégia. E eu Essa aí eu não passo, sabia. eu falei, combinei com ele, já tava tudo certinho. Na hora que a gente tava levantando, meu celular tocou. Na época não tinha celular, não era tão... Eu tinha um Ericsson, assim, sabe? Fazendo propaganda aí pra eles. Nem não, existe, não existe mais, não sei. Era meu tipo da Nokia. Sei. E aí, minha mãe me ligou. Ela não me ligava, ela me ligou. Era acho que umas 11 horas da noite. Ela me ligou e falou, filho, onde você tá? Eu falei, não sei, eu tô num ônibus aqui, com um monte de gente estranha, tudo escuro. Ela falou, filho, eu estou de joelhos orando para que Deus fale com você nesse revisão. Minha mãe também não sabia o que era revisão de vida. Eu só falei que eu ia pro revisão, ela sabia o nome que eu tinha falado. Ela falou, estou orando para que Deus fale com você nesse revisão. Eu falei, Arthur, senta, minha mãe tá orando. Porque eu já tinha, pensa, 24 anos de Deus revelando coisa pra ela. Dona Maria! De me curar de tanta Queremos coisa. você aqui. Você imagina? Eu falei, eu esquece, minha mãe orou, acabou. Eu não vou nem dar. Deixa pra lá. Senta isso, Se eu sair desse ônibus aqui, eu vou morrer. Não, eu assim, falei, senta. E a gente foi. E ali eu cheguei no sítio e tomei a decisão. O Jeff, uma pergunta. Pra quem viveu a vida inteira, assim, crente na igreja, o revisão de vidas foi algo de impacto pra você? Como que foi? Eu vou dizer eu falo sempre isso. O revisão de vida, tudo que foi falado no revisão eu já sabia. Tudo. Assim, texto bíblico. Só que eu tomei uma decisão. Porque aconteceu tudo isso, minha mãe. Quando eu cheguei lá, eu olhei assim, eu lembro que eu cheguei pro céu. Eu tive agora, essa semana, no revisão, teve uma das nossas estruturas, no sítio que foi o meu revisão. Você tá E brincando? uma nostalgia. Olha. E os apoios, tudo. Você tá revisitando bastante seu passado muito, esses dias, né? E aí os pessoal foi aqui, eu contando, eu falei, aqui foi o lugar que eu fiquei chorando, e aqui foi dessa aula comigo. E eu saí, cada canto daquele sítio foi um marco que eu lembro que eu no sítio com uma subida assim, muito íngreme. E os quartos onde eu fiquei era exatamente no início do sítio. E eu lembro que eu olhei pro céu, só mato, escuro, aquela coisa estranha. Eu falei, Deus, eu já tô aqui. Eu não sei ir embora. Depois eu descobri que eu estava em São Bernardo. Mas até então eu não conhecia. Falei, Deus, eu não sei ir embora. Já que eu tô aqui, eu não tenho nada a perder. E eu descobri que Deus sempre vai trabalhar na vida de quem não tem nada a perder. Né? Quando você tem alguma coisa a perder ainda, você não vai abrir o acesso. E eu lembro que na primeira palavra do Revisão de Vidas, eu não estava de joelho, eu estava deitado no chão. Chorando muito. E eu terminei aquele momento com vergonha de levantar. Eu falei, poxa, eu tô aqui pagando mal mico, né? A galera tá toda olhando pra mim. E eu vi que todos os meus amigos que foram comigo estavam deitados no chão do meu lado, chorando também. A influência aí, né? E aí eu levantei, e aí eu tomei a decisão naquele momento. Eu falei, Deus, eu não sei nada mais. E talvez por isso a revisão foi tão impactante pra mim. Porque quando eu vi o pensamento, isso você já sabe? Eu falei, não, eu não sei. Eu tô aqui para aprender. E aí, só que a minha revisão foi nessa primeira palavra. Todo o restante só foi um plus ali que Deus deu. Que foi exatamente nessa primeira palavra que Deus me marcou. E aí, 2 semanas depois, eu estava onde? Em Brasília. Celebração, Nilson Nelson, aquela loucura. O ano do favor, da graça de Deus. Foi o ano que eu cheguei na igreja. E aí, eu vivi isso. 6 meses depois, estava eu já integrando a equipe do bispo, já orando, e enfim. Orando, inclusive, com a super Aline. Exatamente. Que já era uma mulher muito forte. Era uma líder, líder muito forte, braço direito. Eu lembro da Aline pregando no meu revisão de vidas, assim, no revisão de vidas, não, do meu esposo, do Vieira. Nossa, eu admirava ela, eu falava, gente. E super respeitada, né? Até hoje, assim, até hoje. Muito respeitada, assim. E eu, né? O garoto prodígio. O garoto prodígio. Não atirei baixo, não. Atirei alto e foi. E aí, com 6 meses, olha só, aconteceu. Eu voltei para a revisão de vidas, terminei o IV em 3 meses, porque a época era muito rápido.
E já virei líder do louvor aqui na saúde. Nossa Deus. E aí, eu lembro que tava tendo a transição. Até né, o porque líder também do você já louvor. tinha uma bagagem, né? Você Sim, não tava sim. assim, não era uma pessoa que estava começando e aprendendo exato, tudo na exato. fé, né? Mas teve um processo. Para muitos parece que foi um processo rápido. Não foi, não. Foi ali, ó. Eu tive que conquistar esse lugar. Eu tive que mostrar que era possível ser líder Sim. de célula e Isso. ser líder no louvor. A gente foi construindo isso. E foi, assim, 6 meses depois, eu já estava na equipe do bispo. Já estava orando com a Aline. Um ano depois casei e já virei pastor. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. 2 anos depois. Uma pessoa sabe, que nessa começa a terra. pregar com 3 anos de idade, Não tem como. Tem que 2 ser anos de isso. estar nessa terra, eu já tava sendo pastoreando igreja. É a Já. mesma coisa, você nasceu com 2 anos, nascido, já tava pregando. Exato, Nasceu aqui na eu sala, nunca mesma coisa, mesmo nunca processo. tinha parado para pensar nisso. É de verdade. E foi de fato, né? 2 anos depois, eu já estava verdade. cumprindo a promessa. É Foi tão bonito ver assim, depois de tudo isso, ver minha mãe na minha ordenação, meus pais, né, na ordenação. Nossa, até arrepia, Eu né? lembro- De eu pensar na lembro- sua mãe, assim. É. Eu Nem lembro conheço que ela, mas eu te amo, viu? É verdade. Eu lembro que ela falou, né, chorando, né, aquela coisa assim que ela falou, hoje Deus está cumprindo o que ele falou há 26 anos atrás. Nossa. E aquilo, eu estava no Ibirapuera ali, minha primeira celebração em São Paulo foi a minha ordenação. E eu lembro que aquilo me marcou, assim, eu falei, poxa, né, foi uma história, assim, né, de muitas altos e baixos, de muita decisão também, mas Deus cumpriu, né? Deus cumpriu ali, foi muito Excelente. poderoso, muito poderoso. Muito bom. E aí assumi o pastorado e aquela coisa. Agora, E aí você falou assim, vai ser maravilhoso, não agora ter vai ser- problema. agora eu tô feito. Agora minha vida deslancha. Deslanchou. Deslanchou de fato, mas assim, aí eu tive que aprender a me superar, né? Comecei, eu acho que Deus foi me testando exatamente o que me fez sair da igreja, de decepção humana, foi exatamente o meu primeiro teste. É interessante que não adianta fugir, né? A gente pode tentar fugir, mas Deus vai trazer novamente até que você vença. Exato. Né? E aí eu lembro que eu tive muita resistência, assim, sabe? Pra assumir a igreja, dos meus pares, dos meus discípulos, né? Os discípulos que eu assumi, não me aceitavam, eles combinavam para não ir para o discipulado. Então eu fiquei 3 a 4 meses ali, assim... Isso na igreja que você assumiu, Na né? primeira igreja Na que eu primeira assumi. igreja que você assumiu, as pessoas super te abraçaram. Nada, que isso, nunca. Um rapaz só, que não era, tipo assim, não tinha tanta relevância, tanta especialidade, me acolheu, e acho que Deus sempre vai colocar alguém, né? Pra dizer, ei, eu te escolhi, fica sossegado aí. E eu decidi. E quando a virada de chave, que foi o momento da superação, foi quando os meus pares não me aceitaram e deixaram isso muito claro, assim, abertamente na minha Os seus cara. pares que você diz a quem? Os meus irmãos discipulados. Tá. Os irmãos discipulados, tipo assim, nós não te aceitamos, você não é capaz, você não é digno de estar em nosso meio. Foi exatamente com essas palavras, assim, né? E eu tô falando isso e não para expor o fato, mas também para muitas pessoas que abrem mão do chamado, que falam, ai, ninguém tá me aceitando, eu tô me sentindo rejeitado. Ué, o que é rejeição? Pro cara que foi rejeitado por quem deu a vida, né, que é Jesus. Deu a vida, salvou tanta gente, libertou tanta gente, curou tanta gente e foi rejeitado por todo mundo, né? Então muitos líderes, grandes líderes, estão parados hoje por conta disso. Isso mesmo, o vitimismo, né? Vitimismo, eu fui rejeitado. Rejeição, dá e passa, irmão. E todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai passar por algum Tem que momento. passar por isso, porque isso cria uma resistência e no seu chamado, uma decisão maior para o seu chamado. Porque se você passa por isso, eu estava até lendo uma história esses dias de coisas da faculdade lá, falando de um grande homem o criador da psicanálise, falando que ele era judeu na época. Ele estudava muito, e já na época existia toda a rejeição lá da Alemanha. E ele foi muito
Hostilizado? Muito hostilizado na faculdade, em todo lugar ele era muito hostilizado, muito, muito. E aí na história diz que aquilo criou uma resistência tamanha nele para ele dar continuidade em tudo que ele fazia. Ele não ligava se as pessoas criticavam o trabalho, criticavam as teses, ele apenas continuava. Então é que todo mundo vai passar. E às vezes realmente a crítica vai e dói na gente. Sim. Não tem como. É difícil não doer, né? Eu acho que às vezes não. Eu acho que sempre, por mais que a pessoa fale, não, eu sou forte, não, eu consigo, com certeza, de alguma forma, vai te acertar. Sim. Né? Você vai ser... E a crítica derruba quem não se conhece, né? Isso. Porque eu acho que toda crítica, ela pode te ajudar em alguma coisa, né? Mas primeiro, aí, nessa fase eu aprendi isso. Bom, eu vou receber críticas, mas eu preciso me conhecer. Porque se eu me conheço, eu vou pegar o que me falaram da crítica e vou ver o que se aplica em mim. E vou melhorar o que precisa ser aplicado. Ótimo. E o que não se aplica em mim, eu simplesmente vou descartar. Retém o que é bom. Expandir. A palavra de Deus diz, né? Que a gente tem que reter o que é bom. Quando eu vi que tava todo mundo me rejeitando, né? Eu, aluno e tal. Foi ali a virada de chave. A gente falou, peraí. A gente tem a opção de entregar ou a gente tem a opção de fazer dar certo. O que a gente faz? E como eu casei bem, ela falou que vamos fazer dar certo. E foi um estouro, assim, de sair de uma igreja de 200 pessoas para 11 meses numa igreja de 1.040 pessoas com 2 igrejas abertas. Então, num período muito curto. E uma coisa extraordinária. Deus fez, né? Eu e a Aline, que nós não tínhamos resultados tão expressivos enquanto equipe na sede, acaba virando uma explosão em São Paulo, porque todo mundo que falasse Jefferson e Aline, com pouco tempo de ministério, sabia quem era. Mas por quê? Porque precisou ser trabalhado exatamente onde me derrubou lá atrás. É isso mesmo. Né? E aí, de lá pra cá, cada desafio, aspiração, nós mudamos de lugares umas 6 vezes. De igreja. De igreja, um novo desafio, né? Então sempre tinha um desafio novo. O bispo vinha e trazia a gente, o Jefferson ali. E sempre com um desafio novo para vocês também, como pessoa, né? Sempre. Em cada desafio. E aí cada desafio exigia um novo nível de força, exigia um novo nível de maturidade, um novo nível de aprendizado também, né? Eu acredito que tudo que eu sou hoje vem muito em decorrência de toda essa história, toda essa trajetória e toda essa oportunidade de aprendizado. É isso mesmo. Pessoas que desistem não só estão desistindo do processo, mas estão desistindo também da oportunidade de aprender alguma coisa e se tornar alguém melhor. É isso mesmo. Né? Então eu decidi isso. Cada desafio que vier é uma oportunidade nova de aprender e a gente vai aprendendo até quando Deus quiser. Né? Até a eternidade, eu creio nisso também, que a gente vai aprender. Nosso tempo já voou aqui. Já foi. A gente ia falar um pouco das igrejas, de todo o tempo, né? Mas vamos ter Parte 2. Parte 2, porque tem muito para aprender. Então a gente vai ter que fechar. Primeiro, uma coisa que você falou que ia falar, não falou, é como que você ia pra igreja. Lembrei. É verdade. As pessoas vão ficar curiosas. Isso, é verdade. Ou a gente deixa pra parte 2. Ele ia pro bar? Ele ia de barco? Era quase isso. Brincando. Meu pai não tinha carro. Nós somos em 5, né? Porque meu irmão faleceu, nós somos em 5. Meu pai, minha mãe e 3 irmãos. Meu pai não tinha carro na época. Então eu tinha 5, porque eu vim para São Paulo com 5 anos de idade. Então eu tinha 4 para 5 anos. Minha irmã tinha 1 ano, quase 1 ano e meio ali, quase 2. E o meu irmão recém-nascido, meses, porque meu irmão chegou em São Paulo, não tinha nem 1 ano de idade. Desculpa, vocês eram da onde? De Tabuna, Bahia. Tabuna, Bahia, né? Ai, Tabuna, conheço. Somos de Tabuna, de Tabuna, Bahia. Porque o meu sotaque é meio misturado, né? Meus líderes são mineiros, minha esposa é mineira, vivo em São Paulo, então vira aquela mistura, mas eu sou da Bahia. Meu pai tinha uma magrela, uma bike. Uma magrela. Tá de brincadeira. Sério. Você tá de brincadeira. Tô falando a verdade. Minha mãe, como que era a disposição na bike quando meu irmão nasceu? Tem muito espaço. Como era a disposição na bike depois que meu irmão nasceu? Cara, seu pai pedalava? Meu pai pedalava. Gente. Eu não tô aguentando, gente. Meu pai pedalava. Eu ia no quadro da bike. Minha irmã ia tinha um cestinho de aço, sei lá, na frente da calóia, aquelas calóias antigas.
meu pai, minha irmã sentava naquela cestinha e minha mãe sentava no bagageiro, ali naquela parte de trás. Sim, tem um Só que ela não montava, porque ficava de a lado. igreja não permitia usar calça, né? Então ela tinha que ficar de ela lado. ficava de lado com o meu irmão recém-nascido no colo. Eu tô chocada. Não, é assim, eu falo, esses dias eu Coitado encontrei... do seu pai, eu fico pensando no seu pai. Esses dias eu encontrei uma foto antiga, não nossa, mas de uma outra família muito assim. E eu mandei pros meus irmãos, e a gente, no grupo da família, virou uma piada, né? Falou, ó, gente aí, chega na igreja. Os carros paravam pra gente passar, porque era assim, era uma coisa de um maluco. Poxa, e depois que ele deu o embalo ali, cara, se Não parar. dava pra parar. Então os carros paravam e meu pai passava, né? A bike da família, Nascimento, passando. E assim que a gente ia pra igreja. E a gente ia pra igreja todos os dias de culto. Então eu lembro que teve uma das vezes na Bahia não chove tanto assim, mas também quando chove é pra acabar o mundo. É. Eu lembro que a gente ficou até quase 3 horas da manhã debaixo de um toldo, porque chovia e onde a gente passava, exatamente onde a gente passava, alagava. E aí a gente não conseguia passar de bike, até tinha que esperar a água baixar. E a gente ficou debaixo de um toldo até 3h30 da manhã. Minha mãe, meu irmão, recém-nascido, minha irmãzinha pequena. E aí meu pai esperando. E assim, e a gente nunca perdeu um culto. Né? E é tanto que foi muito tempo assim, a gente ficou 5 anos nessa pegada. 6, né? Minha mãe, um ano antes, já ia pra igreja assim. E aí Deus falou, né? A fidelidade de vocês estão habilitando vocês para um novo tempo. Foi quando a gente veio para São Paulo. E até hoje, a igreja da minha mãe é 2 casas depois da casa dela. Então, ficou pertinho. Fosse fiel Meio no como pouco. honra de Deus mesmo, assim, sabe? Fosse fiel no pouco, sobre muito colocar Mas a gente né? dá muita desculpa, né? Muita desculpa. Sim. Então, hoje eu evito dar qualquer tipo de desculpa. Muito bom. Né? A bispa aqui, minha líder, sabe disso. Pode, cara, eu vou dar um jeito de fazer poder. Porque eu nasci sem desculpa. O tempo todo, meus pais venciam os limites para que a coisa acontecesse. Então, é isso. A nossa vida tem que ser assim. É isso aí. Muito bom. Bom, fechando então, vamos deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Né? Então, pode deixar uma mensagem para a gente finaliza orando. Então, o que eu poderia dizer hoje é que, olhando assim para esse período, né, da vida, eu tive muitos momentos de ficar no chão. Né? Porque muito, como eu falei antes, muitos altos e baixos. Mas todas as vezes eu escolhi escrever algo novo, né? Ir para um lugar novo, ir para ter uma experiência nova. E que eu vejo que muitas pessoas ficam prostradas. Tem uma frase que não é minha, né, é conhecidíssima de todo mundo, que muitas vezes cair é inevitável. Mas ficar deitado, prostrado, aí é opcional. Você escolhe isso. Né? Eu acredito muito que Deus sempre tem um novo tempo para as nossas vidas. Sempre. Se eu tivesse... se meus pais tivessem parado na minha enfermidade lá atrás, na enfermidade que eu tinha, eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse parado na questão do desafio, quando ninguém me aceitou, eu me sentia ali meio que rejeitado, eu não estaria aqui hoje. Então, Deus sempre tem uma história, um tempo novo, aliás, para nós. Mas cabe cada um de nós querer escrever essa nova história, né? Então, eu sempre falo, Deus sempre vai te dar um papel em branco. Mas a caneta, quem tem a obrigação de pegar é você. E aí você escreve esse novo tempo. Então, eu sempre estou focado nisso. Qual é a história que eu preciso escrever agora, nesse momento? Então, talvez tenha alguém nos assistindo, né? E tá nesse lugar de, eu caí, eu vacilei, enfim, eu fui rejeitado, né? Não fui aceito. Poxa, Deus está colocando agora, nesse momento, um papel em branco, pega a caneta e escreve a história de vitória, porque Deus tem vitória para nos dar. É isso aí, muito bom, excelente. Marcamos depois então para falar mais sobre. Sim, bastante. Vai ser bom, vai ser especial. Mas então que fica essa mensagem agora para quem não nos ouvindo, né? Eu creio também nisso. Eu creio que sempre nós temos oportunidade, Deus nos dá oportunidade. Se você está respirando, Deus está te dando uma oportunidade. Muita gente não conseguiu, né, levantar hoje. E você Exato. respirou, nós estamos aqui respirando. Nós temos essa Uma oportunidade de sempre. Deus. Vamos orar então juntos? Obrigada, Jefferson, pelo tempo. Obrigado Foi pelo bênção convite. demais. Obrigado pelo Muito convite. bom. Glória a Deus.
Você ora por nós, Vias? Ora sim. Pai, obrigado por esse momento que passamos aqui. Te peço, Senhor, que cada pessoa que em algum momento assistir esse programa, esse episódio, ouvir essas palavras, seja de alguma forma tocada em seus corações. Pessoas, ó Deus, que têm promessas antigas que o momento, a situação, a realidade, muitas vezes parece que não vai se concretizar. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa fazê-las enxergar que existe um cumprimento depois desse momento, depois dessa realidade, existe um novo tempo liberado pelo Senhor sobre a vida dessas pessoas. Eu te peço, Senhor, que a nossa fé não esteja pautada em momentos, em situações ou em pessoas, mas esteja pautadas em Ti. Amém. Alicerça a nossa fé em Ti, Senhor, que eu te peço. Visita, encontra pessoas que estão desistentes dos projetos, dos sonhos. Encontra essas pessoas agora, Senhor, que elas sejam levantadas para escrever essa nova história em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bênção demais. Obrigada. Compartilhe essa mensagem. Eu sei que você conhece pessoas. O Espírito Santo de Deus colocou pessoas no seu coração. Envie esse podcast então para essa pessoa. E nos siga na rede social. Nós estamos no Instagram também, @podeclaramente. Nós estamos te esperando lá também para você receber o nosso conteúdo. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos, né?